O primeiro passo para você precificar de uma forma correta, para você precificar de uma forma justa o seu trabalho, é calcular os custos do seu projeto. O primeiro passo para você precificar corretamente o seu trabalho é saber quais os seus custos. Isso inclui aí os custos fixos. Se você tem equipamentos próprios, se você tem estúdio, isso é importante que você considere. Você vai precisar alugar equipamentos? Você vai precisar alugar estúdio? Os custos variáveis, material de produção, transporte, é importante que você se certifique de todos os seus custos variáveis na hora de você fazer a sua precificação, tá? Na hora de você calcular o seu preço final, é importante você pensar, vou precisar de deslocamento até o meu cliente? Quanto que eu vou gastar de deslocamento? Qual o meu custo de Uber? Qual o meu custo de gasolina? Quais os equipamentos eu vou usar? O estúdio eu vou precisar alocar? O estúdio é próprio? Eu tenho lente? A lente que eu vou usar eu preciso local ou uma lente própria? Leve em consideração os custos fixos que você tem e os desgastes que o seu equipamento vai sofrer ao longo do projeto que você está executando. Isso é muito importante, tá? Precificar de uma forma justa consiste em você entender as etapas do processo que você está entrando e entender todos os custos aí que você que você vai ter de fato com esse projeto. Como, por exemplo, as horas de pós-produção, tá? Considerar o tempo do seu trabalho é um outro ponto que eu estou trazendo para você aqui, que é a minha segunda dica. O tempo ele é um recurso valioso para qualquer profissional e para fotógrafo de alimentos não é diferente. Importante que você leve em consideração o tempo que você vai gastar desde a produção e até a edição das fotos. É importante aí que você não subestime o tempo necessário para você criar um bom trabalho. Levar em consideração, muitas vezes, o processo de criação do trabalho começa aí muito antes do momento em que você pega de fato aqui, na sua câmera para fotografar. Lembrar também o tempo que você gasta em reuniões, a pós-produção, considerar o tempo que você demorou para poder fazer a sua pesquisa de referências. Tudo isso é importante você considerar na hora de você fazer a sua precificação, tá? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer a precificação do meu trabalho, eu levo em consideração todas essas etapas. E levar em consideração todas essas etapas vai fazer com que você não tenha prejuízos na hora de você receber o seu cachê de trabalho do seu cliente. E aí, Bruno, você deve estar se perguntando aí, Bruno, mas até agora você falou sobre considerar aí os custos variáveis, entender todos os custos do projeto. Sim, é importante que você entenda todas essas etapas, porque a partir do momento que você entende todas essas etapas, você passa a ter lucro no seu trabalho como fotógrafo de alimentos, tá? Outro ponto super importante que eu estou trazendo para você aqui é você considerar a sua experiência e a sua habilidade dentro da fotografia de alimentos. E quando eu digo considerar a sua experiência, considerar a sua habilidade, para você poder olhar que eles são fatores importantes para precificar corretamente o seu trabalho dentro da fotografia. Fotógrafos mais experientes, por exemplo, geralmente eles cobram mais pelo seu trabalho do que os iniciantes. Por quê? Porque eles têm mais conhecimento de causa, eles conhecem mais o que eles estão fazendo. Eles têm mais expertise de mercado, eles têm mais domínio de técnica, eles têm mais domínio de edição. E na maioria das vezes, quando você tem mais domínio de todas as técnicas, de todas as edições, de todo o processo que você vai executar com a sua foto pronta, você passa a ser mais bem remunerado, o seu trabalho ele começa a ser mais valorizado. Além disso, se você possui habilidades e especialidades como, por exemplo, edição de fotos, iluminação, um estilo próprio de fotografar, você pode cobrar mais pelo seu trabalho. Então é importante você sempre, eu falo isso com todos os meus alunos, e essa é uma filosofia que eu levo para a minha vida. Estude, se aperfeiçoe, busque conhecimento técnico para você poder entregar cada vez mais um trabalho de qualidade para o seu cliente e se diferenciar dos outros profissionais. Um profissional completo, um profissional que conhece técnica, conhece iluminação, tem um estilo próprio de fotografar, ele se destaca dos outros profissionais e ao mesmo tempo que ele se destaca dos outros profissionais, ele consegue ter o seu trabalho muito mais bem remunerado, tá? Então esses são pontos super importantes que você precisa levar em consideração na hora de precificar o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. Então pense nisso, tá? Conhecimento gera valor para o seu trabalho. Conhecimento gera valor para o seu trabalho. Fechado?
O quarto ponto é você entender e conhecer o seu mercado. Conhecer o mercado ele é fundamental. Conhecer o seu mercado ele é fundamental para o seu trabalho, para você precificar de uma forma justa, tá? Sabe por quê? Porque você vai pesquisar o preço cobrado por outros profissionais, fazer uma pesquisa de mercado, entender como que está sendo cobrado aí na sua região por outros profissionais, vai te ajudar a fazer uma precificação do seu trabalho também, mas isso não é uma regra, tá? E muito menos uma régua para você se medir com outros profissionais, porque eu acabei de falar para você que conhecimento gera valor. E se você tem conhecimento, você está anos-luz na frente de outros profissionais, tá? Buscar conhecimento, fazer cursos, explorar a sua técnica, aperfeiçoar a sua técnica, vai te ajudar a gerar valor para o seu trabalho, tá? Isso aí faz com que o seu trabalho seja cada vez mais bem remunerado. Então, o nível de experiência, a região que você está, as habilidades que você tem são muito importantes e é válido você levar isso em consideração na hora de você fazer a sua precificação. Outro ponto super importante também, determinar o seu público. Determinar o seu público-alvo é um outro fator que você precisa considerar na hora de precificar o seu trabalho. O seu público-alvo, ele é mais do que nunca um termômetro para você poder precificar o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. Clientes corporativos, geralmente, eles estão dispostos a pagar mais por serviços de qualidade, enquanto clientes individuais podem ter um orçamento mais apertado. Leve em consideração o perfil do público que você está atendendo e o perfil que você quer atender. Se você hoje atende um público X e quer migrar para um público Y, comece a entender o público que você está querendo atender, tá? Entenda o seu público, faça uma pesquisa de mercado na sua cidade, entenda todas as particularidades do seu cliente, entenda todas as particularidades do seu mercado, tá? Outro ponto aí que eu costumo levar e costumo trazer isso para os meus alunos, que é oferecer pacotes. Oferecer pacotes que façam sentido para a realidade do seu cliente. Oferecer opções de pacotes, elas podem aí ser uma maneira de precificar o seu trabalho de uma forma flexível e atraente para diferentes tipos de cliente. Você pode oferecer, por exemplo, pacotes com diferentes níveis de serviço, preços para que clientes possam escolher a melhor opção que se adapte aí às suas necessidades e ao seu orçamento. Mas uma dica que eu vou dar para você, nunca ofereça mais de 2 pacotes. Sabe por quê? Quando você oferece mais de 2 pacotes para o seu cliente, você está oferecendo opções para ele poder escolher. E quando você oferece muitas opções para ele, o cliente fica confuso e sempre vai escolher a mais barata. E nem sempre a mais barata é a melhor opção para o seu cliente. Fechado? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero que você tenha sucesso na sua profissão como fotógrafo de alimentos. Só vou te dar uma dica assim bem simples e bem rápida, bem pontual. Bruno, quando um cliente me procura, eu dou para ele apenas uma opção de trabalho, de projeto. Se porventura, em algum momento das etapas do meu processo de atendimento com ele, eu sinto que o cliente está um pouco resistente à negociação, aí eu ofereço para ele uma segunda opção, que é uma carta na manga que eu tenho. Então, sempre pense em ter uma carta na manga, para que nesse momento, na hora da negociação, você surpreenda o seu cliente. E cliente, ele gosta de ser surpreendido. E todas as vezes que você surpreende o cliente, o encantamento dele fala muito mais alto, tá? Uma outra coisa que eu quero falar aqui é uma pergunta que eu recebi nas minhas redes sociais. E aí a pessoa me perguntou o seguinte: Bruno, eu tenho medo de cobrar pelo meu trabalho. Ela mandou desse jeito: Bruno, tenho medo de cobrar pelo meu trabalho na fotografia de alimentos. Não sei como cobrar. Tenho medo de parecer que está cobrando muito caro. O que eu devo fazer? Não tenha medo de cobrar o preço justo. Se você entende que o preço que você está cobrando é o preço justo, faça valer o seu preço justo. E aí, a partir desse momento é que você começa a se posicionar como um fotógrafo profissional. Não tenha medo de cobrar, não tenha medo de precificar o seu trabalho.
Quem sabe o nosso valor somos nós como profissionais, e é por isso que nesse momento você precisa saber exatamente tudo isso que eu te falei atrás, saber as etapas do seu processo, saber quanto que você gastou em cada etapa, quanto tempo você vai demorar para edição, quanto tempo você vai demorar para poder fazer a pós-produção, a produção em si, a pré-produção. Então, assim, entender todas as etapas vai fazer com que você cobre o preço justo pelo seu trabalho, tá? Não tenha medo de cobrar o preço justo pelo seu trabalho. É importante você se lembrar que você está oferecendo um serviço valioso e que vai trazer muito faturamento para os seus clientes. A partir daquela foto que você está fazendo, ele vai ter um faturamento gigantesco. Quantos pratos ele vai vender a partir daquela foto que você está fazendo? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque muitos fotógrafos têm medo de cobrar um preço justo pelo seu trabalho, com receio de perder cliente. No entanto, é importante que você se lembre que os clientes buscam serviços de qualidade e eles estão dispostos a pagar um preço justo por um serviço de qualidade.